Oi pessoal, eu sou o Felipe Rigoni, eu tenho 25 anos, eu fui convidado pela Marcela para participar dessa mesa redonda sobre políticas públicas na área de deficiência visual. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa para vocês que eu não estou podendo participar, não estou podendo estar aí nesse evento tão importante para Linhares e para a deficiência visual de Linhares e da região como um todo. Isso é porque eu tô fazendo uma pós-graduação em São Paulo e nesse fim de semana especificamente eu estou aqui em São Paulo para a parte presencial do curso. Eu não podia faltar de jeito nenhum. Eu até verifiquei com o pessoal, mas se eu faltasse eu ia me prejudicar muito, então eu não pude estar indo, infelizmente. Mas eu já desejo um excelente evento que com certeza vai ser um marco, né, para os deficientes visuais de Linhares e região. E em segundo lugar, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para embasar um pouco do que eu vou falar para vocês, do que eu tenho para falar sobre política pública, sobre essa questão, né, da deficiência visual e o poder público e até mesmo o comportamento da sociedade em si em relação à deficiência visual. Bom, eu sou natural de Linhares, aqui no Espírito Santo, obviamente, e até os meus 17 anos eu morei aqui, né? E morando em Linhares, o que me marcou profundamente em termos de apoio, né, foi a minha família e meus amigos, né? Porque é imprescindível para você que é deficiente visual e para mim que sou deficiente visual que haja, né, o apoio da família, o apoio dos amigos, a ajuda constante desse pessoal. É impossível para qualquer pessoa, mas principalmente para quem tem algum tipo de deficiência, e no caso aqui eu tenho experiência, a deficiência visual, a ajuda das pessoas para que você consiga viver bem, né? E em segundo lugar, o que marcava muito era a falta de referências, né? O que que eu digo, o que que eu quero dizer como referência, assim, não existia lugares bem preparados em Linhares ou na região, só em Vitória, e mesmo assim bem preparados, mas nem tanto, sobre deficiência visual, né? A sala de recursos no CAIC já existia na minha época, lá em 2004, quando eu comecei a frequentar. Mas ainda assim, apesar de todo o esforço das professoras que tomavam conta, né, que eram as coordenadoras, era muito difícil por conta da falta de apoio. Tudo era elas que tinham que fazer, que trazer referência, que dar algum tipo de ajuda e de orientação para nós, que éramos os deficientes visuais que precisavam de ajuda. Então a gente não tinha nada no sentido do braille, né? Nada no sentido de andar, por exemplo, com a bengala, coisa que eu mesmo não faço até hoje, nunca consegui ter habilidade para andar de bengala. E faltava essa referência, apesar de todo o esforço das pessoas que estavam envolvidas com isso. Sempre teve muita gente envolvida, muita gente esforçada. Isso é muito bom. Mas o que me marcava nessa época de Linhares é que sem o apoio ou da prefeitura ou de algo a mais, de algum patrocinador, de alguma coisa assim, não tinha como evoluir nesse sentido, né? E até quando, por exemplo, eu fui para a escola, eu estava na escola já, lá na minha sétima, oitava série, até o ensino médio, a dificuldade muito grande era em conseguir os materiais, né? Eu tinha subvisão, não era completamente cego como eu sou hoje, e eu precisava de uma lupa, precisava de ler textos aumentados, né? Então a gente tentou com a editora das minhas apostilas que eles enviassem uma apostila em maior tamanho. Pra você ter ideia, tem um caso bem engraçado que uma vez a gente pediu para a editora da apostila da minha oitava série que enviasse pra gente uma apostila com um tamanho maior, né? Eles cobraram R$ 12.000 por apostila, para vocês terem uma ideia, né? E a gente pagava R$ 400 na apostila do ano inteiro. E em cada livro que eles me mandassem da apostila, eles me cobrariam R$ 12.000. Claro que a gente não teve condições de pagar, eu fiquei mesmo lendo com lupa e a ajuda de amigos. Mas isso marca tanto a falta de política pública, mas a falta
de noção e de educação para com a sociedade sobre deficiência visual, né? Sobre a necessidade que existe do deficiente visual de ter acesso à informação, à educação e etc. Né? E eu passei no vestibular com muita ajuda de amigos, é assim que eu estudava e é assim que eu estudo até hoje. Né? Passei no vestibular para Engenharia de Produção na UFES de São Mateus e para Física na UFOP, em Ouro Preto, Minas Gerais. Né? A gente visitou as duas universidades. Na época, a UFOP acabou sendo uma das pioneiras universidades no interior do Brasil, assim, a ter um apoio mais desenvolvido para deficientes visuais. Então estava bem mais avançado do que a UFES, principalmente a UFES de São Mateus, e acabamos escolhendo pela UFOP. Eu fui para a UFOP lá, o que eu tinha, né, de ajuda? Eu tinha um núcleo de educação inclusiva, que era um pessoal coordenados pela professora, pela Marcilene e pelo Adilson, que era um pró-reitor lá da UFOP. E eles ajudavam com tudo que eu precisasse, tanto com locomoção, caso eu precisasse de alguém, inclusive, para me ajudar a locomover, eles disponibilizavam. Eles tinham todo tipo de material para me ajudar, tanto em braille, quanto em áudio, quanto textos aumentados, tudo que eu precisasse, eles faziam nessa época, né? Toda a minha graduação. E isso foi muito importante, porque tanto para que eu conseguisse estudar, mas para que eu tivesse a noção do que é necessário mesmo para que a gente se desenvolva. Assim. Eu percebi o quão mais rápido o meu desenvolvimento intelectual e social foi por conta desse tipo de apoio. Porque eu não precisava me preocupar, né, ter o trabalho de me preocupar onde é que eu encontraria material, onde é que não sei o que, onde é que teria esse tipo de referência. Lá tinha, né? Então eu podia me preocupar com questões mais práticas do meu dia a dia, como, por exemplo, estudar, namorar e etc. Então, a vivência em Ouro Preto, e eu morei em República, né? Então me ajudou muito a ter maior contato e mais habilidade com o relacionamento com as pessoas. E é o que mais me ajuda até hoje. Né? Por mais que você tenha apoio, por mais que você tenha recurso, por mais que você tenha política pública, e eu acho que isso é a coisa mais importante, por mais que você tenha apoio externo, se você que é o deficiente visual não tiver uma capacidade, né, não tiver uma abertura interna, isso é uma questão de abertura interna, de atitude pessoal, atitude interna, para você ser aberto para as pessoas e se relacionar com elas e querer não só a ajuda delas, mas sim ajudá-las e se relacionar e conversar numa boa, né, só para conversar mesmo, se você não tiver esse tipo de habilidade, a sua vida vai ser muito mais difícil como deficiente e como pessoa. Para qualquer um é assim. Para a gente é um pouco mais necessário ter esse tipo de habilidade. Né? E hoje, assim, o que se tem muito em termos de política pública e em termos de ajuda para o deficiente? Existem muitos materiais que já fazem a nossa adaptação, tanto para locomoção, quanto para leitura, quanto para adaptação tecnológica, principalmente para adaptação tecnológica, tem muito. Né? O grande problema hoje é que elas são todas muito caras. Para vocês terem uma ideia, eu uso um software de computador para ler minhas coisas no computador, fazer meu trabalho quase todo no computador. E esse software me custou R$4.500, é um absurdo. É abusivo esse preço quando você tem em conta que, eu não sei a porcentagem, mas a grande maioria, a esmagadora maioria de qualquer tipo de deficiente são pessoas de baixa renda. Né? E o programa, o software, ou a coisa que daria a elas uma acessibilidade maior, um desenvolvimento maior na vida, só é acessível para 8% da população brasileira, por exemplo. 8, 10% da população brasileira tem condições de pagar R$4.000 num software. E esse é o grande problema, assim, é tudo ainda muito caro mesmo. Né? Existem algumas iniciativas que tentam fazer com que essas coisas sejam mais baratas. Por exemplo, tem o caso do Fernando Botelho, que é um cego formado no MIT, nos Estados Unidos,
que criou o F123, que é também um software de leitura computacional, que não custa R$ 4.500 e sim R$ 400. Então ele conseguiu baixar bastante e a eficiência dele é quase igual. Aí eu fui descobrir bem depois que eu já tinha comprado, senão eu teria comprado o F123. Então, eu acho que o grande desafio hoje da política pública para deficiente visual é incentivar que essas coisas sejam vendidas, comercializadas, né, de forma mais barata, tanto pelo poder público quanto pelo poder privado. Eu acho que esse é o grande desafio, porque o poder público, pessoal, é muito importante que tenha leis, que tenha apoio, que tenha fiscalização, que tenha recurso destinado para tanto adaptação nas ruas, quanto adaptação nas universidades, nas escolas principalmente, mas também é importante que a gente envolva e dê incentivos para que a iniciativa privada queira investir nisso. Porque a partir do momento que a iniciativa privada quer investir nisso e ver retorno, as coisas se tornam muito mais rápidas, muito mais desenvolvidas e mais baratas também, depois de um certo tempo. Então, se eu fosse dizer para vocês, eu acho que tem pessoas aqui nessa mesa que vão contribuir muito melhor do que eu nesse sentido. Mas se eu fosse dizer para vocês o que eu penso como sendo o grande desafio da política pública com relação à deficiência visual, é, em primeiro lugar, uma eficiência na gestão pública que é necessária para qualquer coisa. Para qualquer coisa do poder público é necessário uma eficiência na gestão pública. É sim necessário gente boa na política, tem que ter. Eu tenho interesse de ser político, mas ainda não tenho certeza e não tenho ainda a abertura para dar certeza para vocês com relação a isso. Mas tem que ter gente nesse ramo que lute pelas causas certas e lute certo pelas causas certas. Também isso é muito importante. Agora, em segundo lugar, é necessário trazer uma consciência de que para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, não só é necessário trazer acessibilidade, ou seja, acesso às coisas, tanto à informação, quanto à locomoção, quanto a qualquer coisa, mas é necessário também dar o apoio, diríamos, psicológico para a pessoa. Porque o que eu tenho visto, né, e eu trabalho com isso, eu trabalho com coaching e desenvolvimento humano, o que eu tenho visto é que todos os seres humanos têm uma dificuldade muito grande em termos psicológicos. Mas as pessoas que têm uma certa deficiência, né, que nascem com isso ou que adquirem, têm uma carga negativa psicológica um pouco maior devido à própria deficiência. Então elas têm uma autoestima, em geral, um pouco menor. Elas têm uma crença menor na sua capacidade. E isso é muito sério para qualquer pessoa, principalmente para quem tem uma certa debilidade, uma certa deficiência. Porque é necessário acreditar em si mesmo para conseguir se desenvolver. Se eu não acreditasse em mim, quando eu estava na faculdade, eu fiz engenharia de produção, não ia dar certo. Por mais que eu tivesse ajuda, por mais que eu tivesse recursos, se eu não acreditasse na minha própria capacidade, se eu não tivesse equilíbrio emocional suficiente para lidar com isso, não daria certo. E eu acho que falta muito disso, para as pessoas com deficiência. No caso da política pública, é necessário uma abordagem um pouco mais humana, no sentido de desenvolver essa abertura psicológica do deficiente para as coisas. E, em segundo lugar, obviamente, melhorar os recursos, melhorar as ruas, melhorar as escolas, educar os professores, porque isso é muito importante. Educar a sociedade, as empresas. Isso é um desafio para anos e anos, décadas e décadas de desenvolvimento, para que cheguemos, no ideal que a gente espera. Agora, pessoal, essa é a minha contribuição com relação à política pública. Eu acho que tem pessoas aqui nessa mesa que vão contribuir muito melhor do que eu. Mas o que eu tenho para falar para vocês é algo que eu aprendi por acidente, assim. Que por mais que você tenha políticas públicas, se você não tiver o que eu vou chamar aqui de política pessoal, não vai dar certo para você.
para você que é o deficiente.